Junior, bom dia Juniora, tudo bem? E quem fala é o professor Felipe. E hoje nós estaremos tendo a aula número 5 do novo caderno de vocês, tá? Que é o caderno Os Heróis do Antigo Testamento, ok? Não se preocupem em ter ou não a revistinha, porque tudo que tá aqui na revistinha eu vou ler para vocês, né? A gente vai fazer o acompanhamento e a revista então não se torna necessária. O que é necessário para a aula de hoje? Na Bíblia, sempre tem em mãos a Bíblia, tá? Um caderninho e um lápis ou caneta, se você já escreve de caneta, para que a gente consiga anotar as partes importantes da aula de hoje, ok? Então um recado importante, quando eu falar, vocês já sabem disso, mas quando eu falar algum texto bíblico, vocês pausam o vídeo, vão de atrás do texto bíblico, procurem lá e a gente faz a leitura junto, vocês acompanham o que eu estou lendo aqui, ok? A aula de hoje, pessoal, é sobre Gideão, tá? Gideão, que foi o quê? Um juiz. Ele foi um juiz de Israel. Mas não o tipo de juiz que vocês estão acostumados a pensar. Juiz de futebol, juiz de concurso, juiz de jurado. Não. Ele era um juiz no sentido de que ele era uma pessoa muito forte e chamada por Deus para liderar o povo de Israel. Como que funcionava a questão do juiz? Dando uma introdução, tá? A gente vai ler o livro de Juízes, tá? Que é o 7º livro da Bíblia. Então, vem o Pentateuco, escrito por Moisés ali até a parte de Deuteronômio, que é o 5º livro. Então, vamos lá. Primeiro livro é Gênesis, depois vem Êxodo, que conta a saída do povo do Egito, vem Levítico, vem Números, Deuteronômio, que daí foi escrito em partes por Moisés e em partes por Josué. Depois vem Josué, que foi o sucessor de Moisés, que inclusive lutou em Jericó e tudo mais. E depois vem Juízes. Por que Juízes? Porque existiram vários juízes que lideraram o povo de Israel durante muitos anos nas lutas contra os povos inimigos. O que aconteceu? Quando Moisés morreu, Moisés era o grande líder das pessoas que fugiram do Egito e que saíram para ir até a Terra Prometida. Quando Moisés morreu, ele deixou como descendente do poder e do título dele Josué. Josué então liderou essas pessoas dentro da Terra Prometida, junto com Caleb, tá? E eles foram bem-sucedidos nas lutas que eles tiveram dentro da Terra Prometida. Então, eles lutaram e conquistaram a Terra Prometida, né? Conquistaram a Terra Prometida, fixaram o seu reino, né? O seu país ali dentro. Mas depois de muito tempo, eles caíram no vício de cometer pecados. Então, o que acontecia? O povo estava com Deus, ele ia lá e começava a pecar. Começava a pecar, começava a aprontar, começava a fazer aquilo que Deus não se agradava que eles fizessem. Daí Deus fazia o quê? Deus se afastava deles. Deus permitia que outro povo mais forte, ou às vezes até mais fraco, viesse e tomasse conta, tomasse o poder deles. Depois de muito tempo, eles viravam escravos, viravam servos desse povo, e eles começavam a voltar para Deus. Então eles oravam, muitos anos orando, e Deus levantava um juiz, uma pessoa muito forte, como por exemplo Sansão, a aula passada foi Débora. São juízes, né, que estão dentro do livro de Juízes, que lideravam o povo para que Israel tivesse de volta o poder para si, né, não fosse escravo, não fosse servo, não fosse, né, um vassalo, não fossem vassalos de outra nação. Mas depois de um tempo eles voltavam a pecar de volta e tudo acontecia de volta, era um círculo vicioso, né? Então vamos falar de Gideão. Eu quero que vocês abram lá em Juízes, número 6, tá? Capítulo 6, o primeiro versículo, tá? Vamos lá ler juntos. Então, em que contexto Gideão foi colocado, né, no poder? Vamos ler aqui. Começa assim o título, né? A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos.
Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse mais: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Ou seja, Deus está dando uma bronca neles, falando: eu tirei vocês do Egito, vocês não me respeitaram, vocês foram lá adorar deuses de outras nações, então eu que estou permitindo que isso aconteça com vocês, tá? Então o que ele fez? Ele falou tudo isso para quê? Para chamar um homem, né? Que seria Gideão, que iria liderar, né? Então, aqui na revista o que diz? Que depois que o Senhor libertou os israelitas, né? Usando Débora, usando Baraque, houve 40 anos de paz. Então, depois daquela lição de Débora, teve Baraque ali também, a gente teve um período de Israel de 40 anos em que teve paz. Mas nesse período, como eu disse antes, os israelitas eram bem teimosos, né? Eles voltaram a pecar contra Deus. E o Senhor deixou que os inimigos deles viessem ali, né? Então, cada vez que os israelitas eles faziam a colheita, os midianitas vinham, pegavam toda a colheita, pegavam os animais, e Israel ficava sem sustento para si, né? E por causa disso, a nação de Israel começou a clamar por um Salvador, né? Clamar ao Senhor para pedir uma ajuda. E o Senhor ouviu as orações e enviou um anjo, né? A gente vai ler já, mas ele enviou um anjo para falar com os israelitas. Aliás, para falar com um israelita em específico, que era Gideão. E Gideão estava fazendo o quê? Ele estava limpando o trigo, tá? Escondido dos midianitas. Ele estava escondidinho lá limpando um trigo, tá? E o anjo falou o anjo disse que Deus estava com Gideão, né? E deu uma missão a ele, né? Então a gente vai ler qual que é essa missão. Onde está? Juízes, tá? Continua no 6, do 14 ao 16. Vamos lá ler. Vamos começar no 11, tá? 11, do 11 ao 16. Vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor que apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão disse para ele: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E por que todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não fez o Senhor subir-nos do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Número 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão, ele estava com tanto medo que ele estava fazendo testes com Deus, né? Ele fala: se o Senhor está comigo, vamos fazer isso. Se o Senhor fazer isso, é porque o Senhor está comigo, né? Vamos continuar lendo. Ali tá, ainda estou no 6,
Vamos ler ali no 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos, põe sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. Então Gideão assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que é o anjo do Senhor, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence aos Biesritas. Então, depois de ter feito esse teste com o anjo do Senhor, Gideão realmente sentiu que Deus estava com ele, né? Então, qual que foi o passo seguinte? Gideão montou um pequeno exército, né? O Senhor deu a Gideão essa ordem, né? Que vamos ler ali agora Juízes 6, 25, 26, e a ordem dizia o seguinte: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e ofereces em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Deus pediu para que ele derrubasse o altar que o pai dele tinha. O pai dele tinha um altar dedicado a Baal, né? Pode ver que a família, até a própria família de Gideão estava pecando contra o Senhor, estava adorando um ídolo. E apesar do medo, Gideão estava com muito medo porque se tratava do pai dele, né? Mas ele obedeceu a ordem. E logo pela manhã os homens da cidade já tinham descobrido que Gideão ele tinha feito aquilo e vieram para matar Gideão, porque eles estavam adorando Baal também, né? E o pai de Gideão disse que o deus Baal é que deveria se defender sozinho. Depois disso, os inimigos dos israelitas eles se reuniram para batalhar contra eles, e Gideão chamou vários homens de Israel para essa batalha. Ele também pediu ao Senhor que desse um sinal, confirmando que Deus ia libertar Israel, né? E o Senhor confirmou que Gideão deveria guerrear. Deus queria mostrar para o povo de Israel que a vitória vem somente por Deus, né? Por isso ele disse a Gideão que mandasse Gideão conseguiu reunir os homens ali, né? Conseguiu reunir bastante homens, na verdade. E Deus disse para Gideão: pode mandar para casa todos os soldados que estão com medo. Detalhe: 22 mil soldados estavam com medo. E foram todos para casa. Ficaram só 10 mil, né? 10 mil já era um exército bem menor, né? De 32 cair para 10 é muita coisa. Mas não estava bom ainda. Deus mandou que Gideão levasse os soldados para beber água no rio. Vamos lá ler em Juízes 7, do 5 ao 8. Tá? Diz assim lá, em Juízes 7, do 5 ao 8. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz um cão, este você porá de um lado, como também a todo aquele que se abaixar e ficar de joelho para beber. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens, pense, tinham 10 mil, só 300 fizeram isso. Ele falou: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vou livrar Israel. Eu vou colocar esses 300 para guerrear e eles vão ganhar. E entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então Deus falou para ele: escolhe só aqueles que estão que nem um cachorrinho ali bebendo água, lambendo a água. Os que ficarem de joelho lá para beber, pode mandar embora. Foi embora lá mais 9.700 pessoas, né? Ficou só 300. Detalhe, Deus ainda deu uma estratégia para Gideão. Vamos ler ainda isso daí, tá? Mas Gideão tava com medo. Por quê? Porque, você já tinha 32 mil.
E eu achava que era pouco, agora eu tô com 300 e Deus está falando que vai me livrar. Ah, eu quero uma estratégia, Deus, me dá uma estratégia. Então o Senhor disse para ele, ó, vai você e teu ajudante, tá? E vai às escondidas, vai esgueirando até o acampamento do inimigo. E lá você vai ouvir o que ele está falando, tá? E o que eles estavam falando? Vamos lá ler em Juízes, no capítulo 7 ainda, versículo 13, tá? E o 13 diz assim: Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: Eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. 15. Tendo ouvido isto, Gideão, ouvindo o sonho e o significado, ele adorou e voltou pro acampamento de Israel e disse: vamos se levantar, pessoal, né? Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Né? Então o que aconteceu? Gideão dividiu o pequeno exército dele de 300 homens em 3 companhias. Né? As armas dele quais eram? Trombetas, né? Cântaros e tochas com fogo dentro. Né? À meia-noite eles foram no acampamento dos inimigos e eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram bem alto. Né? Mas eles não saíram do lugar. Os midianitas começaram a correr, começaram a fugir, começaram a gritar, e o Senhor confundiu a cabeça deles. E eles brigaram entre si. Imagine, o exército brigando entre si e o pessoal de Gideão só olhando ali e gritando parado. Né? Israel foi perseguindo eles e eles venceram a batalha. Deus livrou assim o seu povo dos midianitas. Né? Então vamos dar uma lida aqui para ver como Deus, na palavra, né, na Bíblia, como está escrito isso. Chegou, pois, Gideão. Desculpa, tá em 7:19, tá? Tá dizendo assim: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília. Né? Havendo pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas. Quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, que se seguravam na mão esquerda, e as tochas na mão direita. As trombetas se trocavam e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu como rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados a perseguirem os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos medianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens, e prenderam a 2 príncipes dos medianitas. Mataram os príncipes no lagar, e perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças dos príncipes da além do Jordão. Então, Deus deu, né, apenas com 300 homens, Deus deu uma vitória contra um exército tremendo nas mãos de Gideão. E a aula de hoje é isso. O que a gente tem que aprender? A gente não pode esquecer que Gideão era um homem bem medroso, né? Ele fala aquilo ali, a gente leu, ele fala: a minha família é a menor de Manassés, né? E da minha família eu sou o menor, ou seja, eu sou o menor dos menores. E Deus está falando que eu vou livrar. Como que eu vou livrar? E ele começou a pedir testes para Deus. Da mesma forma, na hora da batalha, ele estava com 32 mil pessoas e ele falou: Deus, eu quero um sinal de que eu vou ganhar. Então imagina, você pede para Deus um sinal, tá com 32 mil homens pronto para batalhar e Deus fala assim: manda 22 mil embora. Ah, sobrou 10 mil, agora coloca para beber água. Desses que beberam água aí, só 300 vão ficar. E com esses 300 você vai ganhar a batalha. Meio controverso, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que Gideão, apesar de todo o medo dele, ele foi um herói, né, do Antigo Testamento. Ele foi um juiz. Né? E como eu disse,
né? A história dos juízes ela é bem complexa. Então, mesmo Gideão ele pecou contra Deus lá na frente. Se vocês tiverem interesse, fica o convite a lerem, né? Para frente ali, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e vocês vão ver o que aconteceu, né? Com a história de Gideão, e que você vai ver que não durou muito tempo que eles estavam em paz, voltaram a pecar, voltaram a cometer todos os erros, e mais uma vez eles foram submetidos a ficar como escravos, ficar como servo, ficar com medo de outros povos, tá? Mas aí que a gente precisa saber que a nossa força vem de Deus, né? Não vem de Baal, como a gente estava vendo ali em Gideão, e não vem de outras coisas, não vem de pessoas falando que a gente tem força, não vem de palestras, não vem de nada, não vem do nosso dinheiro, não vem das nossas condições, não vem da nossa família, a nossa força vem de Deus, né? E o que a gente precisa sentir? A gente precisa confiar que Deus a gente vai fortalecer a gente nos momentos difíceis. No momento mais difícil, apesar de só com 300 homens, Deus fortaleceu Gideão, Deus fortaleceu aqueles homens e eles foram vencedores na batalha, né? Então, qual que é a importância também? Gideão não escondeu o medo dele, né? Gideão era um homem com muito medo e ele falou dos medos dele para o Senhor. Ele falou, Senhor, eu sou o menor dos menores, eu preciso de um sinal teu. E Deus entendeu o medo dele, Deus foi compreensivo com o medo dele, agiu com misericórdia e falou, não, eu vou te dar um sinal então. Ah, não, pera aí que eu vou lá, eu vou assar um cabrito lá, eu vou assar uma carne lá para o Senhor e o Senhor vai vir aqui e vai comer. E ele falou, não, eu como, eu espero. Então Deus ele nos ajuda nos nossos medos, né? Mas a gente precisa pedir primeiramente ajuda, né? A gente tem que pedir ajuda para Deus para que Deus nos ajude a superar, né? E quais são as lições que ficam para o final desta aula, né? Primeira, o que Gideão estava fazendo mesmo quando o anjo do Senhor apareceu para ele? Quero que vocês lembrem, foi uma das coisas que a gente falou por primeiro na história de Gideão. Ele estava fazendo o quê, né? Quando o anjo do Senhor apareceu para ele. A resposta está lá em Juízes 6, do 1 ao 13. Vocês vão ter que buscar lá ver o que ele estava fazendo. Tá? Quero que vocês anotem isso. Segundo, o que o Senhor prometeu a Gideão? Ele prometeu alguma coisa para Gideão, né? Então, isso vai estar em Juízes, do 14 ao 16. Também anotem a resposta lá. Qual que foi a terceira pergunta aqui? Qual que foi a primeira ordem que Deus deu a Gideão? Está lá em Juízes 6, do 25 ao 31. Vamos procurar lá, tá? E quarta pergunta, por que o Senhor não queria que o exército de Israel fosse numeroso? Né? Vamos pegar lá Juízes 7, do 1 ao 4, tá? Se vocês já anotaram essas respostas, vamos corrigir elas lá então, tá? O que Gideão estava fazendo quando o anjo lhe apareceu? Ele estava malhando o trigo, né? Ele estava malhando o trigo escondidinho lá. O que o Senhor prometeu para Gideão? O Senhor prometeu que ele estaria ao lado de Gideão e que eles venceriam os midianitas. Pergunta 3. Qual foi a primeira ordem que Deus deu a Gideão? Vamos lá. Derrubar o altar. A primeira ordem que Deus deu foi, vai lá e derrube o altar do seu pai, né? Com ele você vai colocar o segundo boi de 7 anos lá, vai oferecer ele como sacrifício a mim e vai queimar ele junto com a lenha lá que saiu do altar. E a quarta pergunta, por que o Senhor não queria que o exército de Israel fosse numeroso? Né? E essa é uma pergunta interessante, porque assim, Deus não queria que Gideão e os israelitas falassem, nossa, a gente tinha 32 mil homens, por isso que a gente ganhou. Deus não queria que tivesse um exército numeroso para que os israelitas não pensassem que foram eles mesmos, com as próprias forças, que livraram o reino deles dos midianitas. Deus queria mostrar que o poder para vencer vinha de Deus. Por isso um exército com só 300 pessoas. Beleza, pessoal? Então fica essa lição aí, tá? E aula interessante, já dando uma diquinha aí para domingo que vem. Se vocês quiserem ler, Juízes 13, tá? Leiam lá do capítulo 13 ao 16, vão se preparando porque a aula que vem é sobre Sansão. Todo mundo conhece de Sansão, conhece Dalila, conhece toda a história de Sansão, aposto, né? Que Sansão, a força dele vinha de onde? Isso daí vocês vão ver na aula que vem, tá bom, pessoal? Deus abençoe, tenham um bom domingo e que Deus abençoe a família de vocês. Tamo junto, pessoal. Abração!